Olá, pessoal. A questão vai tratar sobre temas variados de responsabilidade civil. Questão muito interessante e importante. Vamos lá. No que tange à responsabilidade civil, podemos afirmar que cinco alternativas. Letra A. Não se mostra possível a responsabilização do incapaz de forma direta ou subsidiária pelos danos por ele provocados. Questão batida em provas de concurso, responsabilidade civil do incapaz. A regra, pessoal, pelo artigo 928 do Código Civil, é que o incapaz pode sim responder. Ocorre que ele responderá, em regra, de forma subsidiária e mitigada. Excepcionalmente, aqui eu vou avançar, me aprofundar um pouco no tema com vocês. Excepcionalmente, o adolescente, que é aquele menor entre 12 e 18 anos, ele pode responder de forma direta nos termos do artigo 116 do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá certo? Que vai dizer que, em se tratando de ato infracional com efeitos patrimoniais, a autoridade poderá determinar, se for o caso, que o adolescente, aí, ó, atenção, restitua a coisa, ressarça o dano ou, de outra forma, compense o prejuízo. Portanto, a doutrina entende que, nessa hipótese, existe a possibilidade de responsabilidade direta do adolescente, que é um exemplo de incapaz, tá bom? Nesse sentido, prevê o enunciado 40 da Jornada de Direito Civil do Conselho de Justiça Federal, tá certo? Então, como a questão diz que não se mostra possível a responsabilização, a alternativa está errada. Eu vou escrever aqui para vocês o que eu acabei de falar, para vocês terem isso em mente, tá certo? Muito bem, pessoal, consolidei aqui todas essas informações, tá bom? Letra B. Não é admitida atualmente a acumulação de pedidos de indenização por dano moral e dano estético. Mais uma questão equivocada, tá? Isso chegou a ser discutido no passado, mas já há algum tempo admite-se sim a acumulação de pedidos de indenização por dano moral e estético e pode se acumular com outras espécies de dano também, como dano material, tá? Então, numa mesma ação, o advogado pode pedir para o seu cliente dano material, dano moral e dano estético. Especificamente com relação ao dano moral e estético, a sua acumulação, né, há previsão na súmula 387 do STJ. Eu vou dar um exemplo aqui de um caso em que haja essas três espécies de dano, tá? Imagina que Joana, que é uma modelo fotográfica, está caminhando na rua e ela vem a ser atropelada. Com isso, ela é obrigada a ir para o hospital, tem gastos com o médico, fica sem poder trabalhar durante um mês e fica com uma cicatriz em seu rosto. Muito bem, ela sofreu dano material, na vertente dano emergente, os gastos que ela teve com médico e medicamento, e na vertente lucro incessante, o que ela deixou de ganhar pelo fato de ter ficado um mês sem trabalhar. Ela sofreu dano moral, uma vez que houve aí uma violação à sua integridade psicofísica, e ela sofreu dano estético, uma vez que ela ficou com uma cicatriz em seu rosto. Veja que, portanto, há a possibilidade de se pedir e do juiz conceder um valor diferente para cada uma dessas diferentes espécies de dano. Beleza? Letra C. Os atos praticados em estado de necessidade não são considerados ilícitos civis. Vamos parar aqui. Correta a afirmação, tá, pessoal? Ato praticado em estado de necessidade é ato lícito. Depois eu vou dar um exemplo para explicar. Vamos para a segunda parte aqui. Porém, não afastam o dever de indenizar. Parou. Correto, pessoal. Muito embora seja um ato lícito, há o dever de indenizar, tá? Vamos continuar. Assegurado ao autor do dano ação de regresso contra o terceiro que agiu culposa ou dolosamente na situação do perigo. Correto também, tá, pessoal? Letra C, alternativa correta. Isso com base nos artigos 188, inciso 2, 929 e 930, todos do Código Civil. Um caso clássico, pessoal, de estado de necessidade é quando uma pessoa está dirigindo na rua e um bêbado atravessa fora do sinal e abruptamente. E essa pessoa que está dirigindo, ela tem duas opções. Ou ela segue adiante e atropela o bêbado, ou ela desvia o carro e vai acabar acertando um carro que estava estacionado no meio-fio, na rua, né? Muito bem, digamos que ela tenha causado um dano de 10 mil, um prejuízo de 10 mil, que é o que vai ser necessário para consertar o carro que ela bateu. Essa pessoa que desviou do bêbado, ela vai ser obrigada, tá, a pagar 10 mil esse valor da indenização, muito embora o ato dela
para fins de direito, tenha sido lícito, foi um ato permitido pelo direito, porque ela protegeu um bem maior, a vida do bêbado, né? O que que ocorre? É que, posteriormente a ela pagar a indenização, ela pode ajuizar uma ação de regresso em face do bêbado, né? Para cobrar dele o ressarcimento do que ela gastou. Afinal, quem criou a situação de perigo foi o bêbado e, portanto, ele deve responder. É isso que diz a questão, é isso que diz esses artigos que eu mencionei, beleza? Essa questão também costuma cair muito em prova de concurso, tá? Estado de necessidade. Letra D. Em se tratando de responsabilidade objetiva, exige-se apenas o ato comissivo ou omissivo do autor do fato e o dano à vítima, dispensando-se a comprovação do nexo de causalidade, já que se aplica a teoria do risco. Ora, pessoal, a teoria do risco, que realmente vai fundamentar a responsabilidade objetiva, ela não dispensa o nexo de causalidade, tá? Então aqui está errado quando ela diz que dispensa. Alternativa errada. O que a responsabilidade objetiva dispensa é a comprovação da culpa, é o elemento culpa. Portanto, na responsabilidade objetiva, permanece a necessidade de se haver conduta, seja ela uma conduta ativa, comissiva ou omissiva, por omissão. 2, o dano. E 3, o nexo causal entre a conduta e o dano. O que se não vai exigir é a culpa, tá? Vou escrever isso aqui para vocês. Beleza? Já na responsabilidade subjetiva, há a necessidade da presença da conduta, do dano, do nexo causal e também da culpa. Essa que é a diferença entre essas duas espécies de responsabilidade, tá certo? Muito bem, letra E. A responsabilidade civil é independente da criminal. Correto, pessoal. Permitindo-se que se possa questionar a existência do fato ou a sua autoria, ainda que decididas pelo juízo criminal. Na verdade, aqui a questão se torna errada, tá? Não se permitindo. Por que não se permite? Porque é uma exceção. Então, a regra é que haja independência entre as esferas de responsabilidade civil e criminal, mas, excepcionalmente, o juízo civil vai ser obrigado a respeitar o que se entendeu no juízo criminal. Isso para evitar situações absurdas, para se promover a uniformidade do direito, tá bom? A uniformidade das decisões. Então, imagina que num processo criminal se entenda que João não foi o autor do crime, ele não praticou o roubo. Por que ele não praticou o roubo, pessoal? Porque ele estava morando em outro país, ele nem estava no Brasil quando o roubo foi cometido, tá? E aí imagina que numa situação dessa, no juízo civil, se entenda que sim, João realizou o roubo e que por isso ele deve indenizar a vítima. Não faria sentido nenhum, né? Seria muito ruim para o direito. Por isso que, em regra, sim, há independência, cada instância pode decidir da forma que bem entender, mas com relação à existência do dano e de quem é o autor, o juízo civil deve obedecer o que se entendeu no juízo criminal, com base no artigo 935 do Código Civil. Então é isso, pessoal. Alternativa letra C, o gabarito da questão. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, considerem se inscrever no canal, indicar esse vídeo para amigos. Desejo a vocês ótimos estudos, um grande abraço e até a próxima.